No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Eu ergo os meus braços para o Santo dos Santos, o Deus justo e perfeito, o único verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Senhor invencível nas batalhas, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel, o Deus da justiça, para abençoar os que creem neste momento. Abençoar você que me ouve, aflita, desesperado, desorientado, perdido, doente, enfermo, oprimido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre. Aonde quer que você esteja, no automóvel, em casa, no trabalho, na rua, no campo, na cidade, onde quer que você esteja, no palácio ou num barraco, ou mesmo debaixo de um viaduto. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba aí agora o Espírito da vida, para que você possa começar uma vida nova a partir de agora, uma vida justa, de acordo com o justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Você sabe, minha amiga e meu amigo ouvinte, que depois que Deus criou os céus e a terra, Ele plantou um jardim para que recebesse o ser humano, a sua criatura primaz, sua criatura mais importante. E Ele, como a mãe que está grávida e vai receber o seu filho, ela prepara o enxoval da criança, o berço e as roupinhas, etc. Deus também preparou um jardim. Um jardim como nunca se viu. Nunca se viu. Um jardim preparado por Deus, você pode imaginar como deve ser. Porque um jardim reflete paz, alegria, beleza, né? Um jardim faz a gente sentir o aroma das flores. O próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, estabeleceu um jardim para receber a sua criatura. E havia paz, perfeita paz, harmonia, comunhão entre Deus e o ser humano. Havia aquela intimidade, aquela comunhão, relacionamento. O homem não precisava de fé para chegar até Deus, porque Deus chegava até ele, porque
como Deus era puro, justo, santo, o homem também, que criado à imagem de Deus, também era justo, puro e santo. Então não havia a fé, não havia sacrifícios, não havia ofertas, nada disso. Porque o homem tinha acesso direto à presença de Deus. Mas quando entrou o pecado no mundo, porque o homem deu ouvidos à voz do diabo, então quebrou-se aquele relacionamento, aquela comunhão do homem com Deus. E aí, de um lado ficou Deus, o justo juiz, o justo, a justiça. Do outro lado desse abismo ficou o homem injusto, rebelde, obediente aos seus instintos, obediente à voz satânica. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, como restabelecer essa comunhão? Como criar uma ponte que possa fazer o homem chegar de volta ao Criador, ao Senhor? Muito bem, Deus, para dar uma chance para o ser humano voltar-se para Ele, estabeleceu regras, leis, mandamentos, princípios de justiça. Então, tudo que Deus criou, tudo que Ele criou, as leis que Ele criou, os mandamentos, os princípios éticos, estão alicerçados na justiça. E quem quiser voltar-se para Ele, terá que se submeter a essa justiça. Terá que viver na justiça. Terá que começar na justiça. Agora, para isso, Deus estabeleceu o primeiro grande mandamento, para que o homem, o ser humano, pudesse chegar até Ele. Ele disse, olha, para vocês voltarem para mim, eu tenho que ser o primeiro na vida de vocês. Esse é o primeiro mandamento. Eu não posso ser o segundo. Eu tenho que ser o primeiro. Porque eu elegi vocês como primeiro na minha vida. E eu não posso aceitar que eu seja o segundo na vida de vocês. Então, quem quiser ter comunhão comigo, tem que fazer de mim o primeiro na sua vida. Primeiro do que a sua mãe, do que seu pai, do que seus filhos, do que os seus netos, primeiro do que a sua família, primeiro do que os seus bens, primeiro do que a sua própria vida, primeiro do que tudo. Então, esse é o primeiro mandamento da justiça. Quando nós obedecemos, quando nós praticamos esse primeiro mandamento, então nós tornamos-nos justos e automaticamente temos acesso à presença de Deus. Porque não é admissível que Deus, sendo justo, perfeito, vá manter comunhão com um ser humano injusto, imperfeito. Como que uma pessoa arrumada, limpa, pura, vestida, bem vestida, vai se envolver com o porco que está cheio de lama? Não dá. Então, primeiro tem que haver essa justiça. Então, a base da comunhão com Deus é a justiça. Se você não começar pela justiça, então
você não vai ter comunhão com Deus. Você não pode tê-lo como seu parceiro, como seu aliado, como o seu sócio, para que você possa contar com ele, para que você possa fazer dele o seu refúgio, Senhor, para que você possa fazer dele o seu Salvador. Então você tem que começar pela justiça. Você tem que deixar o que é injusto, deixar o que é errado e começar a praticar a justiça. E o primeiro mandamento da justiça é priorizar o Senhor. Por isso que ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. Quando fala amarás o Senhor teu Deus, você tem que entender que não é possível amar alguém, não é possível amar alguém sem ser fiel a esse alguém. Como que uma pessoa pode amar alguém e ser infiel a esse alguém? Então, o primeiro grande mandamento trata de fidelidade. Fidelidade. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pretende ser ou ter, ele tem que ser o primeiro. E o primeiro mandamento é a regra, é a base, de onde você vai construir o seu futuro. É a base da sua casa espiritual, digamos assim. É o fundamento que é feito na rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha. Para você se fundamentar na rocha, você tem que se submeter a Ele de corpo, alma e espírito, 100%. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro. O primeiro grande mandamento diz respeito que Deus tem que ser o primeiro na vida da gente. Então, o Senhor Jesus Cristo tem que ser o primeiro na sua vida. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, tua família e vai para a terra que eu te mandarei. Então, Deus instituiu uma regra de justiça. Se você obedecer a minha voz, então eu serei o teu parceiro, serei aliado seu. E Abraão não pensou duas vezes. Ele deixou tudo para trás e obedeceu a voz de Deus. E se você que está me ouvindo nesse momento e deseja a plenitude da vida que Deus prometeu, Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância, mas essa vida não é de graça. Você tem que tê-lo como Senhor, como o seu Salvador, como a pessoa que vai lhe ajudar no dia a dia, vai lhe ajudar na construção da sua casa, na construção da sua família, na construção do seu casamento, na construção do seu trabalho, da sua carreira, no dia a dia. Se você quer tê-lo como Senhor, o seu Espírito, o Espírito Santo, guiando os seus passos para que você tenha sucesso, para que você tenha vida com abundância, então você tem que se submeter a Ele. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, então, minha amiga, meu amigo, esquece. Porque não há como o injusto andar na presença do justo sem se submeter às suas leis, aos seus mandamentos, aos seus princípios, às suas regras de justiça. Então, esse é o fundamento, é o princípio da vida da gente. É o princípio da vida da gente. O pecado separou o homem de Deus, mas a justiça, pela fé no Senhor Jesus Cristo,
nos dá direito a essa comunhão de volta com Ele. E tudo que Ele prometeu, todas as bênçãos dependem dessa comunhão. Todas as bênçãos dependem desse relacionamento, dessa obediência à sua palavra, especialmente ao primeiro grande mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento. E o segundo grande mandamento, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Questão de justiça, questão de fé, questão de princípio. Quem crê vai, quem não crê fica para trás. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti, pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala, olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor, como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, é questão de justiça, obediência ao primeiro grande mandamento. Questão de justiça. Ele, o Todo-Poderoso, tem que ser prioridade em nossas vidas. Ele tem que ser o nosso primeiro amor. Primeiro amor. Você sabe que a primeira coisa que Deus fez na criação do mundo foi a luz. A luz foi a primeira coisa que Deus fez. A luz é que iria iluminar, começando a iluminar, para que então as demais coisas pudessem ser colocadas nos seus devidos lugares. Ora, o primeiro mandamento da lei de Deus é a luz que faz começar uma vida nova na vida daqueles que querem obedecer à palavra de Deus. É claro que muitas pessoas não querem,
porque gostam do pecado. Muitas pessoas não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão da injustiça, não querem abrir mão da sua liberdade libertina. Então, vão sofrer as consequências e Deus não pode fazer nada, porque elas que querem viver sozinhas, elas não querem a companhia de Deus. E esse é o caso de muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que dizem, puxa, eu sofro tanto, eu tenho vivido uma vida desgraçada. Puxa vida, meu Deus, será que o senhor não me vê, não me ouve? E às vezes até é crente. Puxa, onde é que o senhor tem estado que não vê a minha situação? Só que essas pessoas se esquecem que elas não têm priorizado o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Por conta disso, Ele também tampouco tem priorizado elas na vida dele. É assim. Com Deus é assim. É toma lá da cá. Se você faz a sua parte, Ele vai fazer a dele. Se você não faz a parte sua, Ele não vai fazer a dele. Então, o primeiro grande mandamento é fidelidade, é lealdade ao Todo-Poderoso. E como nós podemos provar que somos leais a Deus? Como é que nós podemos provar que o amamos em primeiro lugar? Como é que nós podemos provar que Ele é o nosso primeiro amor? Através dos dízimos ou das primícias da nossa renda. Então as primícias ou os dízimos não quer dizer dinheiro, não. Quer dizer que Deus é o primeiro em nossas vidas. Então, tudo que eu ganho, todo dinheiro que vem às minhas mãos, todo dinheiro que vem às minhas mãos, eu reconheço que vieram das mãos de Deus. Eu reconheço que Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, me deu aquele dinheiro. Então, como reconhecimento de que tudo veio da mão dele, eu então devolvo os primeiros 10%. Em outras palavras, eu estou dizendo para ele, Senhor, eu reconheço que esse dinheiro veio das tuas mãos e das tuas mãos eu te dou. Como fez Davi. Como fez Davi na preparação da construção do primeiro templo. Quando Davi pegou os seus bens, tudo que ele tinha, e colocou à disposição do seu filho Salomão para construir o primeiro templo, Davi disse, Senhor, das tuas mãos te dou. Quer dizer, ele recebeu da mão de Deus e devolveu para Deus aquilo que ele queria manifestar, a sua gratidão, o seu respeito, a sua reverência. Davi deu tudo. Mas Deus não pede tudo. Ele não está pedindo tudo. Ele está pedindo apenas os primeiros frutos, as primícias da nossa renda, como era antigamente. Então o primeiro filho era dedicado a Deus, o primogênito. O primeiro animal que nascia era dedicado a Deus, o primeiro animal macho. Por quê? Todos os dízimos representam o dízimo de Deus, que é Jesus. Jesus foi o dízimo que Deus deu para o mundo, para salvá-lo. E quando nós devolvemos a Deus os dízimos, as primícias, os primeiros 10%, nós estamos devolvendo o que representa, tipifica o Senhor Jesus. Quem não obedece, porque, isso é questão da lei. Lei coisa nenhuma, porque Abraão, antes da lei, Abraão foi fiel no dízimo, ele pagou a Melquisedeque, devolveu a Melquisedeque os dízimos. Então, os dízimos não é um mandamento da lei. Os dízimos precedem a lei de Moisés. Jesus também falou sobre os dízimos. Vocês dão o dízimo do cominho, do endro, da hortelã, mas vocês negligenciam os princípios mais importantes da lei, que são
a justiça, a misericórdia e a fé. 3 coisas fundamentais no relacionamento com Deus. Então não adianta, minha amiga, meu amigo ouvinte, você também dar o dízimo e negligenciar a justiça, negligenciar a misericórdia, negligenciar a fé. Os 3 andam juntos, porque representam Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, amiga e amigo ouvinte, saiba disso. Se você quer ter o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, como seu Deus, e fazer de você como ele fez com Abraão, então você tem que obedecer a sua palavra na íntegra, não uma parte dela, é tudo ou nada. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. E você prova que ele é o primeiro na sua vida quando os primeiros frutos do seu trabalho são dedicados a ele. Seja você da Igreja Universal ou de outra igreja, onde quer que você esteja, você tem que ser dizimista para que você possa cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Graças a Deus. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Luana, tenho 30 anos. Desde a minha infância até a minha adolescência, eu vivia em uma religião. Então, nessa religião eu não tinha ensinamento da palavra, né? Então, através disso, eu vivi uma vida destruída, uma vida fracassada, vida financeira destruída, os meus pais a ponto de separar. Todos os dias havia briga entre eu e minhas irmãs. Eu não cheguei a cometer o suicídio, mas isso era praticamente todos os dias vinha esse pensamento, porque para mim eu não tinha razão de viver, era muito depressiva. Eu não tinha sonhos, objetivos algum na minha vida. Eu vi o exemplo dos meus pais indo nessa religião e vinham muitos questionamentos à minha mente. Porque por muitos anos eles serviam a esse determinado lugar e quanto mais eles serviam, mais eles eram fracassados. Quanto mais eles serviam, mais a vida deles desgraçava completamente. Os filhos, uma divisão, brigas, miséria, destruição. Então eu ficava imaginando o que aquela religião iria trazer para mim. Eram muitos questionamentos. Então eu buscava algo totalmente ao contrário disso. Eu não queria isso para minha vida. Quando eu cheguei na Igreja Universal, algo me chamou muito a atenção, que era a determinação daquele povo, a determinação na pregação da palavra de Deus. Algo que eu vivi por muitos anos buscando. Em pouco tempo, é como se a minha visão ela tivesse se aberto completamente para o que era a realidade. Logo me veio os ensinamentos sobre a fidelidade, sobre o ser fiel a Deus. Ali eu tive esse ensinamento e eu pude realmente colocar essa fidelidade em prática. Algo que eu nunca tinha ouvido falar, que é algo que não me pertencia e eu não sabia que eu estava roubando a Deus.
Isso nunca tinha me vindo à cabeça. E através dos ensinamentos eu vi que eu precisava realmente me entregar de fato e de verdade através dessa fidelidade. Eu ouvindo a palavra de Deus, me entregando a cada dia mais, eu já tinha me tornado fiel. Só que faltava mais, faltava algo dentro de mim. Eu já estava obedecendo, já estava sendo fiel, só que é como se Deus ele estivesse somente ao meu lado, ele não estava dentro de mim. E eu buscava com muita sede que ele estivesse realmente habitando em mim. Então aí foi que, através de servir a Deus, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Através disso, a minha vida foi completamente transformada. Ali, através do Espírito Santo, eu obtive forças, eu obtive a direção para a minha vida. Ali, Deus ele me mostrou que realmente estava escrito na palavra dele que eu precisava buscar de todo o meu coração uma vida completa. Então, hoje eu tenho alegria. Hoje, Deus ele me deu um casamento que antes, de servi-lo, eu nunca imaginei que eu poderia constituir minha própria família. Então hoje eu constituí a minha família, sou bem casada, construímos a nossa empresa, hoje estamos constituindo um patrimônio, Deus tem nos abençoado, a minha família hoje completamente serve a Deus também. E acima das bênçãos financeiras, acima de todas as conquistas que através da palavra de Deus eu tenho lutado e tenho conquistado, o mais importante foi o bom tesouro que eu achei, a coisa mais preciosa, aquilo que me faz lutar todos os dias, que é o Espírito Santo. Sem ele eu nada seria. Então o Espírito Santo ele transforma a minha vida e ele é o único e o primeiro. Meu nome é Jorge, tenho 41 anos e antes de chegar na igreja eu tinha insônia, depressão, visão de vulto, audição de voz, medo, vícios, cigarro, noitadas, boate. E foi assim que eu cheguei. E logo que eu cheguei, eu já pude ver algumas mudanças na vida das pessoas através dos testemunhos. E vendo as transformações na vida das pessoas, eu passei com mais firmeza a participar. Às quartas, quintas, sexta. E numa desses dias, eu prestei bem atenção falando sobre as premissas, o dízimo. As primícias, e até no início eu comecei a ser dizimista, porém era inconstante. Tinha meses que eu devolvia, tinha outros que devolvia metade, enfim, não tinha firmeza. E por conta disso, a minha vida continuava da mesma forma, parada, estagnada. E ao invés de avançar, fazia muitas das vezes regredir. E nesse mesmo período, eu ouvia muito das pregações falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância de ter o Espírito Santo. E era o que eu entendi na hora, que eu tinha que ser fiel, eu tinha que levar ao pé da letra, no que diz respeito às primícias, e para receber o Espírito Santo eu tinha que levar muito a sério. E depois que eu passei a ser fiel a Deus, não demorou muito. Eu fui selado, batizado pelo Espírito Santo. Aí a minha vida mudou por completo. Eu passei a ter uma condição de vida totalmente diferente da que eu tinha. Isso quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu coloquei em primeiro lugar. Hoje eu sou casado, bem casado, tenho paz em meu lar com a minha esposa, tenho um trabalho abençoado, sou bem visto no meu trabalho. Hoje a minha vida é completa. Porém, o mais importante de tudo isso, a maior conquista, foi o Espírito Santo. Foi, e sempre será o Espírito Santo. Meu nome é Rony. Quando eu cheguei à Igreja Universal, através de um convite de uma irmã, eu que venho do Nordeste, cheguei muito novo na igreja, trazendo muitos sonhos na bagagem. Porém, as dificuldades que encontrei aqui em São Paulo, de habitação, eu vim com o objetivo de estudar, e várias foram essas dificuldades encontradas e eu não conseguia me sobressair, embora já estivesse trabalhando numa boa empresa, bem conceituada,
e até um bom salário, mas não estava conseguindo administrar a condição de moradia, aluguel. Comecei a estudar, fazer uma faculdade, tive que ir lá trancar essa matrícula, o que me deixou muito para baixo. E trabalhando, o que recebia não conseguia nem pagar conta bancária, cheque especial, juros, muito fracasso, muita derrota, humilhação em ter que morar com os outros. Era uma condição de fracasso mesmo. E quando cheguei à igreja, através deste convite da minha irmã, as portas foram se abrindo. Através das reuniões, da direção que recebia a cada reunião, passei a ter uma outra visão de crescimento, passei a investir nas coisas sagradas, no alto, em priorizar as coisas de Deus. Fui ensinado sobre o dízimo, como colocar em prática, investir, me tornei um dizimista fiel. Aí que as portas foram se abrindo, da condição de empregado que era, consegui abrir o meu próprio negócio, aquela situação de trancar faculdade, matrícula, tive condição de terminar essa faculdade, aquela situação de juros que pagava, conta bancária negativa, tudo isso foi mudando, não sei o que mais ficar devendo em banco, conseguimos ter o nosso carro próprio, construir a nossa própria casa, moramos bem hoje, tenho um casamento abençoado, que uma das maiores riquezas. Então, após ter me tornado um dizimista fiel, ter recebido várias conquistas, uma das maiores foi o recebimento do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ter recebido condições para me manter espiritualmente bem nas adversidades que nós enfrentamos a cada dia. Foi restaurado o meu altar, sacrifício eu vim entregar. Recebe, Senhor, como cheiro suave, agradável, meu Deus, a ti. O que não custou nada, a ti não darei. As primícias sim eu trarei, oferta queimada como cheiro suave. Só a ti eu entregarei.
Olá, Bispo Macedo, meu nome é Ana Paula e eu estou aqui para agradecer pela oportunidade de ter lido o livro do Senhor, Nos Passos de Jesus. Esse livro me ajudou muito no começo da minha conversão, porque realmente eu cheguei na igreja e não entendia muita coisa, e a gente acaba se afastando do mundo e a gente não tem ninguém muito próximo. E eu ganhei esse livro, e para mim foi fundamental para mim poder permanecer, tirou muitas dúvidas e me ajudou bastante. Muito obrigada. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Sou Stephanie Cardoso Canto. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma criança totalmente vazia. Fui abandonada pela minha mãe aos 6 meses de idade e fui criada pela minha avó. Minha mãe passou a servir os encostos junto com uma mulher. Aos 4 anos de idade, eu comecei serviu os encostos com a minha mãe. Eu não sabia o que era aquilo. Eu via, achava legal e estava ali com ela sempre. Aos 6 para 7 anos de idade, meu avô tentou abusar de mim. Quando ele tentou abusar de mim, ele cresceu um ódio dentro de mim. Eu não conseguia ter contato com a minha família. Eu odiava o meu irmão. Brigava direto com o meu irmão, com os meus primos. As minhas primas eu não podia chegar perto. Em casa era uma coisa, na rua era totalmente diferente. Aos 9 anos de idade, minha própria mãe me ofereceu o primeiro cigarro. E dali do primeiro cigarro eu fui para um maço. De um maço eu fui conhecer a maconha. E eu fui conhecendo narguilha e fui conhecendo as bebidas. Comecei a ouvir vultos, ouvia vozes. Me envolvi com pessoas pesadas. Cheguei a namorar um rapaz que ele traficava. Eu queria encontrar uma felicidade, mas eu não achava. Eu cheguei na igreja, era um dia de Santa Ceia. Eu brinquei com a Santa Ceia, o pastor pregando e eu falando na reunião, não deixava ela prestar atenção. E ali, quando o momento que o pastor ficou em silêncio, todo mundo da igreja todo em silêncio, eu parei e falei, onde eu tô? Foi quando a ficha começou a cair. Começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu fiz de errado. Começou a passar um filme e eu fui vendo o que Jesus tinha feito por mim. Aí eu falei, poxa, um homem morreu por mim, mas quem é esse homem? Eu não sei quem é esse homem. Aí eu falei assim, não, agora eu vou. Já que eu dei meu melhor para os encostos, eu vou fazer o meu melhor para esse Deus. Só que se ele não mudar minha vida, eu acabo com ela aqui agora. Então eu falei, vou dar uma oportunidade. E eu fui. Me libertei, eu fui me entregando. Quando eu falei, eu vou mudar, minha avó saiu da igreja, minha mãe virou a cara para mim, todo mundo virou a cara para mim. Aí eu fiquei sozinha. E paulatinamente continuei buscando, continuei jejuando, sem parar. Eu fui liberta, fui transformada. Em uma dessas reuniões, além do meu encontro com Deus, eu recebi o Espírito Santo. Naquela reunião eu falei assim, meu Deus, eu fiz uma oração antes, meu Deus, me prepara. Que não seja mais uma reunião de tantas que eu já estou indo, mas que seja diferente. E ali eu fui, esqueci de tudo, esqueci de todos, me preparei para aquele momento. E ali eu me concentrei em Deus. E na hora da busca ao Espírito Santo, ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu tive a certeza que se eu morresse ali naquele momento, Deus estaria comigo. Eu estaria salva. E ali eu queria falar para todo mundo quem era esse Deus, que eu não conhecia, mas naquele momento eu passei a conhecer. Então eu queria falar que ele existia, eu queria falar que ele realmente muda, que ele realmente salva. Mas as coisas não mudou do dia para a noite. Eu tive a certeza da minha salvação. E eu tinha certeza que independente das lutas, das guerras que eu ia passar, ele ia estar ali comigo. Que aquilo só ia servir para mim poder me achegar mais ainda perto dele. Ali eu descobri a importância da minha salvação. Aquele vazio que eu sentia, eu passei a não sentir mais, foi preenchido. Aquela tristeza não existia mais. Eu era feliz, eu estava resolvida dentro de mim. Aquela Stephanie que antes odiava a família dela, passou a ter um cuidado, uma atenção especial com eles, porque eu entendi o que estava por trás de tudo isso. Eles simplesmente não tinham o que eu tinha acabado de receber.
Quanto maior a luta que eu passava, mais a Deus eu me entregava, mais a Deus eu me rendia. Com a injustiça, com as perseguições, até mesmo da minha família no começo. Quanto mais luta vinha para mim, mais eu me entregava a Deus, porque eu descobri a importância de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo. Quando ele veio sobre mim, ali eu tive certeza que independente do que eu passasse, independente do que acontecesse, ele ia estar comigo. E eu ia conseguir vencer uma por uma. Eu me chamo Mona Lisa Lúcia e eu tenho 31 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma jovem muito triste, muito amargurada, muito infeliz. Eu tinha problemas espirituais, tinha desejo de me suicidar, sonhava cometendo isso. E porque eu tinha, assim, eu cresci num lar muito difícil, né? O meu pai traía muito a minha mãe, e aí depois ele passou a beber muito. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, ela colocou um ponto final, né? Ela se separou do meu pai, tinha um vazio muito grande, eu queria preencher. Então, naquele momento que eu tava lá no baile, dançando, tudo, eu tava feliz. Mas quando eu chegava na minha casa, o vazio, uma tristeza enorme, eu queria morrer, eu não sabia o porquê que eu existia. Em várias noites eu chorava muito, perguntando, meu Deus, por que é que eu existo? Né? Por que é que eu vivo? Eu não tenho alegria nessa vida, né? E eu queria muito morrer. Até que o meu pai, ele ficou um período fora de casa, né? E ele começou a procurar a Igreja Universal. Ele procurou o trabalho da igreja, começou a frequentar as reuniões e ele começou a nos visitar. A saber como que a gente estava, ele já não bebia mais, ele estava parando de fumar. E aí a minha mãe viu essa mudança e ela resolveu dar mais uma chance para ele. E ele voltou para casa. Vendo essa mudança, né, na vida dos meus pais, eles já passaram a se entender. Meu pai passou a dar mais carinho pra gente, pra minha mãe, a ajudar ela, né? E eu tive o interesse de ir com eles. E eu comecei a me entregar e a frequentar mais as reuniões. Eu me interessei por fazer parte de projetos, né, dentro da Igreja Universal. Até que eu ouvia falar, né, eu ouvia falar do Espírito Santo e eu tinha muita sede, eu tinha muita vontade, eu tinha um desejo enorme por receber o Espírito Santo, por ter o selo de Deus na minha vida. E eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia todo dia, eu buscava todo dia, até que eu recebi o selo. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim. Foi uma experiência maravilhosa que eu jamais vou me esquecer na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. É um amor muito grande, um amor que não cabe dentro da gente, um amor que eu não tinha encontrado em nada e ninguém. Eu encontrei naquele dia. Dentro de mim, adorei, louvei a Deus como eu nunca na minha vida tinha. Foi algo de espírito, não foi uma emoção. Foi algo no meu espírito mesmo. Uma alegria, uma certeza, uma força. E aí eu passei a ser uma outra Mona Lisa, né? Eu pude servir de fato a Deus. Então eu já não tinha mais aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão, aquele complexo. Eu já não era uma pessoa, eu quando passo por algum desafio, alguma coisa na minha vida, porque a gente passa, mesmo depois que a gente recebe o Espírito Santo, que a gente tem um encontro com Deus, a chuva ela cai para todos, né? O sol nasce também para todos e a gente passa por momentos difíceis também. E mesmo nesses momentos difíceis, o Espírito Santo, ele me consola, ele me guia, ele me dirige. Eu tenho a certeza dentro de mim que ali eu não estou só, que ele é comigo e que eu vou vencer a tudo, assim como ele venceu. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, deixa eu dar uma notícia muito bacana para vocês. Você se lembra quando Jesus pegou água, uma bacia, lavou os pés dos discípulos? Você se lembra quando ele fez isso? Lavou os pés dos apóstolos? Pois bem, nós estaremos nesta quarta-feira também lavando os pés das pessoas
que vierem aqui no Templo de Salomão, seja pela manhã às 10 horas, às 3 da tarde ou 8 da noite. Então nós teremos essa cerimônia que há muito tempo nós não fazemos, mas será feita nesta quarta-feira para que você tenha os seus pés lavados, para que você continue andando pela fé, vivendo pela fé. Nesta quarta-feira, logo na entrada do templo, você já vai lavar os pés e então vai entrar no templo na fé, pela fé e continuar seguindo pela fé nesta quarta-feira. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, fiz o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes, a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você.